Olá, bom dia! Olá, bom dia! Vendedor ambulante conhecido pela abordagem agressiva dentro dos coletivos grava vídeo pedindo desculpas. O caso ganhou grande repercussão. Quem já foi até ameaçado de morte pelo vendedor torce para que ele não volte a agir. Marinha afirma que lancha não poderia navegar no local de acidente que terminou na morte de uma universitária. Imagens mostram momentos de descontração dentro da lancha pouco antes do acidente. O advogado do piloto diz que ele não consumiu bebida alcoólica. Ladrão invade loja, revira tudo, provoca prejuízo e quando descobre que a polícia se aproximava, fugiu pulando muros de casas e até de igreja. Pastor acusado de matar o filho e o enteado em incêndio em Ares recebeu auxílio emergencial. Georgeval Alves está preso há 2 anos. Roubo de carros e motos na Grande Vitória. Uma empresária teve prejuízo de mais de R$100 mil. Perdeu o carro, todo o material de trabalho. Passou momentos de medo na mão dos bandidos. UFES aprova volta às aulas à distância a partir de setembro. E ainda Seu Juca, há 80 anos, cheio de disposição. A casa pintada por ele reflete toda a alegria de viver. As cores chamam a atenção. A residência virou uma atração na rua. Bora ficar com a gente? O TN1 está no ar. Advogado diz que piloto da lancha envolvida em acidente na Baía de Vitória não havia ingerido bebida alcoólica. A Marinha diz que a embarcação não poderia navegar no local, onde acabou batendo no pier de uma empresa. A noiva do piloto morreu nesse acidente. Tainá Lopes traz mais informações. Olá, Tainá, bom dia para você. Oi, Jorge, bom dia a você, a Bruna, a todos que nos acompanham. Esse acidente muito triste aconteceu no final da tarde do último sábado, acabou vitimando fatalmente a Bruna Zoca, de 25 anos. O Silvino Pinafo, ele recebeu alta ontem, após alguns dias no hospital, ele que também ficou gravemente ferido. As informações atualizadas aqui da Marinha é que a Marinha informou que as causas e responsabilidades deste acidente estão sendo apuradas por meio de um inquérito e que o prazo de conclusão desse inquérito é de até 90 dias, podendo sim ser prorrogado. Além das perícias na embarcação, as pessoas serão ouvidas e, segundo a Marinha, em relação à ingestão de bebida alcoólica, não é permitida a ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor da embarcação. De acordo com o advogado de Pinafo, ele não consumiu bebida alcoólica durante esse momento em que estava na embarcação. Ontem, a nossa equipe conversou com esse advogado e trouxe várias atualizações, inclusive do estado de saúde dele e das demais pessoas que ficaram feridas nessa situação. E a gente vai ver agora na reportagem da Vanessa Calmon. José Silvino Pinafo, o dono da embarcação, teve alta e está em casa. As informações são do advogado da família, que conversou com a imprensa. Silvino está extremamente abalado com a situação toda. Está sob efeito de remédios para poder se recuperar e muito triste com a perda da sua esposa, na qual ele, não só ele, mas os filhos também tinham um bom relacionamento. Mas a questão é que ele fraturou cerca de 11 costelas, perfurou o pulmão, fraturou a clavícula e teve outras escoriações sérias. O advogado também contou que o filho de Silvino, que estava com o pai no momento do acidente, ainda tentou salvar a madrasta. O Igor ele foi responsável por retirar o corpo da Bruna da água. Assim que o corpo caiu, ele foi quem mergulhou e trouxe o corpo para a embarcação novamente. Então ele está extremamente abalado. O acidente aconteceu na Baía de Vitória no final da tarde de sábado. A lancha pilotada por Silvino bateu em uma passarela. Com o impacto, a parte de cima da lancha foi arrancada. Além de Silvino e do filho, outras 5 pessoas estavam na embarcação, entre elas a universitária Bruna França Zoca, de 25 anos. Este vídeo, postado pela própria universitária, mostra que ela estava na proa da lancha minutos antes da batida. Ela morreu na hora.
O colchão onde estava deitada foi encontrado perto da Ilha da Fumaça. Bruna e Silvino estavam noivos, tinham um relacionamento há 4 anos. A família da jovem ficou desolada com a notícia. Uma princesinha, guerreira, universitária, veio debaixo do bambu para lutar, deixou tudo lá. Deixou a mãe, o pai para estudar, trabalhar e estava na flor da idade. A família e alguns amigos tinham passado o dia na lancha em uma confraternização que começou por volta do meio-dia. Na volta, Silvino passou pela costa e acabou batendo na passarela. O dono da marina, onde Silvino guarda a embarcação, falou que o empresário teria feito esse caminho pela costa possivelmente por segurança, pela baixa iluminação. Acredito eu que eles vieram margeando a costa pelo canal. Acredito por achar mais seguro, né? E aí quando aconteceu o acidente, que quando ele viu a ponte até com pouca sinalização ali, pouca luminosidade, acredito que quando ele avistou a ponte, ele tentou tirar o motor, mas a lancha não passou por debaixo da plataforma, né? Então assim, quebrando a parte superior da lancha e arremessando os destroços por cima das vítimas. O Comodoro do Yacht Clube Vitória garante que o local é bem sinalizado. O canal de Vitória ele é muito bem sinalizado devido à entrada e saída de grandes navios, né? O transporte de grandes embarcações. Navegação normalmente você faz na parte central do canal e não nas laterais. As luzes da cidade confundem muito com as luzes de marcação, mas você tem na carta náutica ou no chart plotter ou numa sonda profundidade e local onde você está passando. Isso tudo faz com que você siga essa parte da navegação com mais segurança. Neste vídeo, gravado antes do acidente, uma pessoa se assusta com a velocidade da embarcação. Que isso, mano? Um inquérito foi instaurado para apurar as causas do acidente e essa investigação fica a cargo da Capitania dos Portos. Testemunhas já estão sendo ouvidas e o exame de alcoolemia já foi realizado no dono da embarcação. Eu não sei te dar informações exatas sobre a dinâmica e sobre a ingesta de álcool, inclusive. O que nós podemos dizer em relação à ingesta de álcool é que é procedimento padrão em situações que envolvam essa situação, fazer o teste de alcoolemia. A Marinha, inclusive, foi quem já fez a perícia, está guardando a conclusão, obviamente, já esteve no local. Nós da Defesa estamos prestando todo o apoio. É interesse nosso que esse inquérito seja concluído. A identificação de ingestão de bebida alcoólica numa situação de alguém que está conduzindo uma embarcação alcoolizado, segundo a Marinha, pode render aí a penalidade de certificado de habilitação suspenso ou cancelado, além da apreensão da embarcação. Em relação à lancha Diamante, que era a lancha que pertencia ao Pinafo, que pertence ao Pinafo, a lancha está sim regularizada junto à Capitania dos Portos do Espírito Santo. A nossa produção recebeu agora há pouco um vídeo de como foi parte desse dia, né, desses momentos em que eles estiveram nesse dia antes do acidente. Nessas imagens a gente vê algumas pessoas reunidas, comemorando em clima de festa, umas ingerindo bebida alcoólica, mas o que chama a nossa atenção é que o Pinafo aparece nessas imagens, nessa gravação, segurando uma garrafa de água ao lado de um dos filhos. Sobre a ingestão de álcool, a gente vai ouvir agora, novamente, o advogado da família. É bom ressaltar que a fala do advogado foi feita ouvindo pessoas que estavam no barco, mas sem conversar com o Silvino Pinafo. Vamos à entrevista. Segundo o relato informal de algumas pessoas que estavam na lancha, inclusive do filho, não houve a ingesta de álcool. Confiamos plenamente no trabalho da Marinha. Estou acompanhando de perto. Ontem estive com a Tenente Érica, Tenente Luiz Felipe, quem está apurando esses fatos. A Defesa se colocou à disposição para o que eles precisarem, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de detalhe. A gente só precisa, no momento, respeitar o luto que a família está passando, mas nós temos plena confiança, inclusive é interesse da Defesa apresentar o que de fato aconteceu, a verdade dos fatos. Confiamos no trabalho a ser realizado pela Marinha.
Agora cedo, o filho do piloto da lancha, o Iago Pinafo, que estava na embarcação, fez uma postagem em uma rede social. Ele agradece mensagens de apoio às pessoas e diz que aguarda a conclusão do inquérito da Marinha. Vamos ver. No momento, permanecemos enlutados pela perda da querida Bruna, mas profundamente gratos pelo total apoio e mensagens recebidas. Apenas a título de esclarecimento, informamos que o meu pai está em casa sendo medicado e acompanhado 24 horas devido às diversas fraturas provenientes do acidente. Por fim, estamos aguardando a conclusão do inquérito da Marinha para que, de forma técnico-científica, possam ser rechaçadas todas as ilações em seu desfavor. A defesa do meu pai está trabalhando incansavelmente junto à Marinha para que todas as circunstâncias fáticas possam ser esclarecidas o quanto antes. Só uma correção no nome, é Igor. E o próprio Igor também publicou uma foto da família. Segundo o advogado da família, foi Igor quem retirou o corpo de Bruna da água na tentativa de salvá-la. Você me mostrou que para amar basta ter o coração aberto, disponível. Basta ter um coração corajoso. O sangue importa tanto como o vinho. O que interessa é o sentimento. E o seu foi sempre de mãe. E é isso que farei agora por você. Estarei junto ao seu lado. De alguma forma, o que irei ainda descobrir, eu irei permanecer. Vou honrar todo o bem que seu coração fez e homenagear o ser humano lindo que me amou do primeiro instante e amará até o último, seja ele qual for, até um dia. O advogado disse que vai aguardar a recuperação de Silvino para ouvi-lo e saber a versão dele sobre a dinâmica do acidente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Continuar acompanhando esse caso tão grave e tão triste, né, Jorge? Sim. Olha, agora a gente fala do vendedor de balas que foi flagrado coagindo passageiros em um ônibus do Transcol. Ele gravou um vídeo pedindo desculpas pelo comportamento. Jorge, mas essa história, de acordo com os passageiros, é antiga. Ele já é um velho conhecido nos terminais. Eu mesma conversei com uma mulher que disse já ter sido ameaçada de morte por ele. Olha só. A mulher tem medo de aparecer. A Maricure conta que foi ameaçada de morte por um vendedor de balas dentro do Transcol. Ele ficou um pouco nervoso porque algumas pessoas não compraram, né, o material dele. Ele foi muito ignorante, foi muito grosso e muito agressivo também com as palavras. O vendedor é o mesmo que aparece nesse vídeo que viralizou na internet. O homem, identificado como Tiago, ameaça com xingamentos os passageiros enquanto oferece as balas. Se você puder ajudar a mente, se você está com miséria de me ajudar, leva isso para casa, joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante, nem de advogado. Essa outra passageira também já presenciou o comportamento agressivo do ambulante nos coletivos. Uma vez que eu fui devolver o produto dele, né, que ele tinha colocado na minha mão, ele pegou já quase enfiando dentro do meu olho, se aquilo foi proposital. Depois da repercussão, muitos usuários do Transcol relataram ter passado pela mesma situação. Ontem, o vendedor se pronunciou em um vídeo pedindo desculpas pelo comportamento. Estou passando uma fase muito difícil na minha vida, eu sou um cara trabalhador, preciso desse trabalho, quero pedir perdão a todos. Os passageiros abençoados que me abençoam, me dá um voto de confiança, estou subindo nos ônibus, estou pedindo perdão. A Ceturb diz que vai denunciar o caso à polícia e que os passageiros também devem registrar um boletim de ocorrência nesses casos. A venda de produtos dentro dos ônibus é uma prática comum aqui na Grande Vitória. Alguns desses vendedores veem no trabalho sustento para a família. Outros representam instituições de recuperação para dependentes químicos. Mas até que ponto essa abordagem pode interferir na viagem do passageiro? Qual o limite para essa relação? Essa advogada explica. Tem que ser sempre o respeito.
O vendedor e nem o passageiro pode ser abusivo, grosseiro. O comportamento do vendedor pode se configurar crime e o passageiro que for vítima tem que procurar a polícia. A prática de dois supostos crimes. Um que é a ameaça e de outro lado a gente também vê aqueles xingamentos, aquelas palavras de baixo calão destinadas a um passageiro que pode se configurar injúria. Os dois crimes eles estão previstos no Código Penal e são punidos com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A orientação primordial nesse caso é o passageiro, em primeiro lugar, não retrucar, não colocar a própria segurança em risco, mas ele deve procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Leandro, que há mais de 5 anos vende balas nos coletivos, lamenta o ocorrido. A educação em primeiro lugar, depois ofertar se a pessoa quiser. Se não quiser, eu falo assim, quem puder me ajudar, eu te agradeço. Quem não puder, da mesma forma. Eu vou agradecer a pessoa. É isso aí, tá certíssimo. Olha, a GV Bus informou que o boletim de ocorrência foi registrado pela empresa responsável pelo ônibus. As imagens registradas dentro do coletivo também serão entregues à polícia. E olha, gente, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, um bandido invadiu uma loja e fez uma bagunça daquelas e ainda deixou um grande prejuízo para trás. Ele quebrou a parede do comércio e os caixas e ainda revirou o armário de todos os funcionários. Ao perceber que a polícia tinha sido chamada, o bandido fugiu, pulando o muro de várias casas e até de uma igreja. Mas a aventura não terminou bem. Ele acabou preso e parte do material furtado foi recuperado. Foi pelo buraco dessa parede que Ezequiel Júnior de Oliveira, de 32 anos, arrombou a empresa de assistência técnica que fica em Cobilândia, Vila Velha. A empresa faz fundos com essa igreja. As câmeras mostram ele se arrastando pelo chão e revirando o que encontrava pela frente. O que as imagens não mostram é a destruição que ele causou nas mais de 4 horas que esteve dentro do comércio. A porta da área administrativa foi arrancada, armários dos funcionários revirados, buraco nessa divisória, caixas abertos e dinheiro levado. São os rastros da destruição que ele deixou. Nem a geladeira escapou. Ezequiel teve tempo de fazer até um lanchinho. Tudo aconteceu enquanto o dono do local comemorava com a família o aniversário da filha. Ele mora na parte de cima da loja. O proprietário disse que por volta de 5h30 da tarde já ouvia algum barulho de algo quebrando por aqui, mas imaginou que pudesse ser obras na casa do vizinho. Ele nem sonhava que, na verdade, era uma pessoa que estava fazendo aquele buraco para invadir o estabelecimento dele. Por volta de 9h30, 10 horas, a esposa dele foi mais incisiva com o que estava acontecendo. E falou com o marido que acreditava que tudo que estava acontecendo era dentro da loja dele. Foi aí que ele passou a vigiar as câmeras de segurança e viu na hora que o ladrão começou a circular por aqui. Olhei na câmera e vi alguém andando, então ligamos para a polícia em volta de 10h20 mais ou menos. Entramos em contato e é onde eu autorizei a polícia a arrombar o portão. É onde a polícia entrou, arrombou o portão, e não encontrou o bandido ali. Porém, os moradores não deixaram por menos e se uniram, ajudando a polícia militar. Nisso que a gente acordou, eu vi o policial já pulando aqui no meu muro. Pediram para ver se podia abrir, olhar o muro. A gente ofereceu, até por uma questão de segurança para a gente também, né? Subiram, olharam todo o terraço, olharam minha casa toda, não acharam nada, entendeu? E aí saíram. Os policiais foram seguindo as informações passadas pelos moradores. Se o ladrão ficou 4 horas na loja, os policiais militares ficaram 3 horas à procura dele. Ezequiel foi pego escondido no quintal de uma das casas, embaixo de uma caixa d'água. Estava com essa caixa de papelão com tudo que tinha conseguido levar: celulares, dinheiros, ferramentas. Ele inclusive chegou a comentar com o dono da loja o valor que tinha pego. Ele comentou comigo, eu perguntei ele falou que roubou mais de R$3.000. Conforme ele contou tudo, pegou nos caixas e tal. Abusado. Ele contou com muito detalhe. Mas só encontramos R$1.300.
Depois do susto, e mesmo com a empresa assim, um empresário que hoje faz 38 anos de idade agradece pela segurança da família e a ação da PM. É uma situação bem delicada, né? O aniversário da minha filha foi ontem, o meu hoje, e passar um momento desse. Vocês veem a situação da empresa sem condições de funcionar nesse momento, né? Mas graças a Deus os policiais agiram rápido e ele não subiu. Vai ficar vagabundo pra... Olha, o ladrão foi autuado em flagrante por furto qualificado e foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Ô, gente, pensa só essa situação, hein? Animal na pista, risco de acidente. Animal nas ruas, transtorno, sujeira, perigo. O TN1 vai mostrar agora o trabalho de recolhimento de animais em Viana. Perigo mesmo, ô Bruna, risco de acidente mesmo. Tem porco, cavalo, vaca, boi. Não é isso, Felipe? Boa tarde para você. Olá, George! Tudo bem com você, George? Bruna, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. A gente está aqui em Vila Betânia, em Viana, para falar de um serviço muito interessante que começou a funcionar ontem, segunda-feira, e que vai se estender aí. É o serviço de recolhimento de animais de médio e de grande porte que estiverem espalhados, que estiverem soltos pelas ruas de Viana. Ao meu lado está o secretário de Defesa Social, Ledir Porto, que vai falar um pouco sobre essa iniciativa, que foi fruto de uma lei, né, secretário? Qual é a essência dessa lei, qual é a essência deste projeto que começou a funcionar desde essa segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde. O efeito da Lei 3052 é para poder trazer mais tranquilidade e ordem para a cidade de Viana. A cidade de Viana hoje é considerada a capital da logística, é a cidade que mais se desenvolve no Espírito Santo e nós estamos trabalhando em todas as frentes. Nós estamos trabalhando para municipalizar o trânsito e criamos também essa lei para dar tranquilidade, para poder manter a ordem na cidade e fazer cumprir a regra em relação a animais de médio porte grande que fiquem soltos nas ruas da cidade. Agora, a gente tem também deixar aqui reforçar, né? Porque ao contrário de outros municípios da Grande Vitória, como Vitória, Serra, até mesmo Vila Velha, a gente não tem essa cultura da área rural, né? Viana é muito rural, né, secretário? Então, por isso, né, essa justificativa, esse entendimento de ver esses animais soltos na rua. O que vocês querem é que esta quantidade de animais diminua consideravelmente, né? Porque acaba trazendo aí risco à saúde e também risco de acidentes, né? Exatamente, isso é uma realidade da cidade e isso é um transtorno para os moradores da cidade, que nós também gostamos de animais, eu tenho cavalo, tenho carneiros, mas nós precisamos de criar e cuidar dos animais bem, com qualidade e mantê-los presos, porque quando ele fica solto, ele coloca em risco as outras pessoas que não cuidam nem criam animais. Então, assim, esse é o nosso foco, dar qualidade de vida para o morador de Viana em relação a esse ponto de animais de grande porte solto na cidade. Nosso objetivo é que os proprietários recolhe os animais e prenda os animais. Nós não queremos ficar prendendo animal de ninguém, mas se ele estiver na rua, tem esse serviço para que possa fazer cumprir essa lei 3052. Agora, George, Bruna e pessoal de casa, para ficar muito claro, como é que vai funcionar esse serviço? Por exemplo, você que tem um carro que está com o documento atrasado, é flagrado pela polícia numa blitz, o que vai acontecer? Seu carro vai ser apreendido e vai ser levado para um pátio do Detran. Aqui vai funcionar a mesma coisa, claro, guardadas as devidas proporções, porque se trata de um serviço que vai apreender animal. Então esse animal vai ser levado para um pátio na serra, né, secretário? E lá vai ter que pagar a diária. Por exemplo, esse preço varia aí de R$100 a R$200, depende do porte do seu animal. Então, sei lá, um porco, vamos lá, a pessoa que tem um porco fugiu. Se vocês pegarem esse porco, vai ser levado para o pátio e vai ter que pagar uma multa para tirar esse porco de lá? Vai pagar o trabalho da empresa, porque a lei definiu que todo recolhimento a empresa recebe por recolhimento. Então o município não pagará nada à empresa se ela nada recolher. Então o nosso objetivo é que ela recolha o mínimo possível, mas se ela recolhe e o proprietário também não busca esse animal, não faz a retirada, em 7 dias que fica essa tolerância, o município paga por esse serviço. Então o município só vai pagar pelo serviço quando o proprietário não buscar o seu animal. Agora, vai ter uma equipe esperando o porco fugir, o cavalo fugir? Não. Isso pode ser feito até mesmo por você aí, morador de Viana, que ao ver animal solto pela rua, tem o dever
de ligar para um telefone, que eu já vou dizer qual é, para poder denunciar. É isso, secretário? É isso. E também tem um outro ponto que é importante citar, que é a questão da limpeza pública da cidade. É um outro foco também desse serviço, dessa estratégia integrada, porque os animais também reviram as latas de lixo, os sacos de lixo, causando muita dificuldade e prejuízo para o cidadão, prejuízo para a nossa comunidade. Então esse é um ponto também importante nesse trabalho. Outro ponto importante é que cada animal desse vai receber um mini chip universal que vai identificá-lo. Caso ele seja retirado pelo proprietário e volte para as ruas e aconteça algum acidente, ou ele for pego de novo, primeiro que vai ter uma reincidência, essa multa vai dobrar e ele também poderá ser responsabilizado caso ocorra algum tipo de acidente, como já ocorreu na cidade e acaba não aparecendo o dono do animal. Secretário, muito obrigado pelas informações. Então, vou passar os telefones aí para vocês. Ah, quero denunciar. Tô vendo um porco, um cavalo, um boi. Não é para estar na rua, tá na pista, tá aí correndo risco de provocar acidente. Liga para o 0800 707 0001. Repetindo o telefone, 0800 707 0001. Ah, eu tive meu animal apreendido, quero reaver o animal. Qual é o telefone para eu entrar em contato? 3011-6909. 3011-6909. É isso aí, Bruna, George, eu volto com vocês. E vocês que é morador de Viana e que tem bicho em casa, vão prender esse bicho aí para vocês não saírem no prejuízo, hein? Eu volto com vocês. Tá certo, o recado tá dado, Felipe. Animal na rua é sinônimo de perigo, tem que tomar cuidado mesmo. Isso aí, Bruna. E olha, flagrante de uma tentativa de assalto no centro de Vitória. Foi por volta de 9h30 da manhã. A vítima caminha pela rua Duque de Caxias quando é abordada pelo criminoso. O homem quer a bolsa da vítima, que resiste em entregar. Ela puxa de um lado e o criminoso de outro. A mulher grita por socorro e o bandido acaba fugindo sem levar nada. Cada um corre para um lado. A vítima não teria registrado a ocorrência. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora a gente fala de coronavírus. Moradores de 13 municípios capixabas continuam recebendo a visita de profissionais de saúde que fazem o teste rápido para a Covid. Essa é mais uma etapa, a segunda etapa do inquérito sorológico para detectar anticorpos do novo coronavírus. Essa fase da pesquisa vai terminar amanhã. Vamos dar uma olhadinha como é que está o panorama da doença aqui no estado? O Espírito Santo tem hoje 78.180 casos confirmados, conforme mostra aí o painel Covid. 2.437 pessoas perderam a vida para a doença e 60.040 conseguiram vencer a Covid-19, estão curadas. Em relação ao estágio da pandemia aqui no Espírito Santo, todos os municípios da Grande Vitória saíram do risco alto e passaram para o risco moderado. Mas 18 municípios capixabas ainda continuam com risco alto. Então, gente, não esquece de se proteger, continue usando sua máscara, lave as mãos e, claro, mantenha o distanciamento social. Pessoal, agora veja só essa notícia. Mesmo atrás das grades, o pastor Georgival Alves, acusado de matar o filho e o enteado, recebeu uma parcela do auxílio emergencial. Segundo informações do portal da Transparência da Controladoria Geral da União, foram aprovadas 3 parcelas do auxílio, totalizando R$ 1.800. Mas ele teria sacado apenas uma de R$ 600 no mês de abril. E o que chama a atenção é que o Georgival Alves está preso desde 2018. E, de acordo com as regras, o benefício é vetado a presos de regime fechado. O pastor é acusado de matar o filho Joaquim Alves, de 3 anos, e o enteado Cauã Salles, de 6 anos. Ele teria estuprado, agredido e colocado fogo nas crianças. Gente, por meio de nota, o Ministério da Cidadania, que é responsável pela gestão do auxílio emergencial, informou que em qualquer indício de ilegalidade, o caso será informado à Polícia Federal. A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União também estão atuando na fiscalização e no ajuizamento de ações.
Olha, gente, estacionar o carro em algumas ruas da Grande Vitória se tornou sinônimo de perigo para muitos capixabas. Só este ano já foram mais de 1.400 veículos roubados. Mas os bandidos vão além. Eles estão de olho até mesmo em carros em movimento. Em Cariacica, uma empresária se tornou vítima ao reduzir para passar num quebra-molas. O veículo foi interceptado e roubado por criminosos armados. Ela carrega traumas de um dia difícil de esquecer. O domingo, que era para ser de trabalho, terminou em um assalto e deixou um prejuízo de quase R$100 mil para a empresária. A vítima conta como tudo aconteceu na região de Duas Bocas, em Cariacica, e como o carro e os equipamentos de serviço de topografia foram levados. Logo que passou ali Cariacica sede, o Fiat Uno começou a ficar muito colado no nosso carro. Logo na frente tinha uma curva, quando nós fizemos a curva, eles já fecharam o carro com o carro deles e desceram dois elementos com arma e vieram, um no meu esposo, outro em mim, eu estava dirigindo, e falaram que queria o carro, e nós só fizemos descer, automaticamente não reagimos. De janeiro a junho, 1.446 veículos foram roubados ou furtados na região metropolitana. Na percepção das vítimas, os bandidos estão mapeando locais com pouca movimentação, reflexo da pandemia, para poder agir. Mostramos aqui vários desses crimes. Em destaque, o município de Vila Velha, onde foram registrados 402 furtos e roubos de veículos. No dia 17 deste mês, uma câmera gravou o momento em que criminosos levaram a ferramenta de trabalho do caminhoneiro de 64 anos. O veículo ainda nem tinha sido quitado por completo. Eu queria meu caminhão de volta, meu Deus! Ai, porque era tudo que eu tinha na minha vida. Ainda em julho, em Vila Velha, no dia 16, contamos a história deste homem que tinha acabado de comprar o carro. Não deu tempo sequer de fazer um seguro. Na porta de casa, em Vale Encantado, o assalto aconteceu. Saiu dois indivíduos da esquina e com a arma em punho, né, me rendeu aqui, levou a chave do meu carro. Toda hora, você ouve pessoas que foram vítimas de assaltos, de roubos, tudo. Na pandemia a gente está muito mais vulneráveis porque os bandidos estão aí e não se vê uma atuação efetiva para coibir essas ações. Gente, a Polícia Militar informou que faz o policiamento na Grande Vitória com o objetivo de prevenir e reprimir todo tipo de crime. Porém, é impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, é importante a população acionar os CIODs sempre em casos suspeitos. Já a Polícia Civil pede que as vítimas registrem a ocorrência em uma delegacia. A partir daí, a investigação é iniciada. Foi aprovada por unanimidade a proposta para a volta às aulas à distância em setembro na Universidade Federal do Espírito Santo. A votação foi feita pela Câmara Central de Graduação da Universidade. A proposta é que o período tenha início em 1º de setembro e término em 19 de dezembro, com aulas virtuais. Caberá às coordenações de curso e aos núcleos docentes as definições das disciplinas a serem ofertadas. Mas, apesar disso, a decisão final será feita pelo Conselho de Ensino, que se reunirá na próxima semana para discutir o assunto. Já no IFES, ainda não há datas definidas para encerramento ou início de semestre e nem quando serão retomadas as atividades presenciais ou semipresenciais. Mas, de acordo com a direção, o Comitê de Crise da instituição se reunirá esta semana para discutir o calendário acadêmico e a manutenção da suspensão das atividades. Olha aí, o Senado aprovou a medida provisória que suspende a obrigatoriedade de escolas cumprirem uma quantidade mínima de dias letivos devido à pandemia da Covid-19. É isso mesmo. Para garantir que o conteúdo dos estudantes seja aplicado, o Conselho Nacional de Educação ainda vai definir regras para que não haja prejuízo na qualidade do ensino. O problema, gente, é que muitos alunos da rede pública já enfrentam esse desafio. Enquanto a irmã mais velha, a Sigrid, estuda o conteúdo passado pela SEDU no computador,
A Suzie, de 5 anos, vai fazendo as atividades com a ajuda da Sabrine, a irmã do meio. O erro na rotina das 3 irmãs é que a Sabrine, ao invés de ajudar a mais nova, também deveria estar estudando. O problema é que desde o início da pandemia, ela não recebe uma atividade sequer da escola municipal que estuda na Serra. E os colegas de classe também não. Eles falam que não estão estudando também, não estão recebendo nada. Você acha que você vai ficar prejudicada? Acho que eu vou. A Sabrine tem 12 anos. Ela está no 7º ano do ensino fundamental. Quem já passou sabe que é uma série com muitos conteúdos novos, de grande importância para a formação da estudante. Preocupada, a mãe entrou em contato com a direção da escola e a resposta que teve não foi nada satisfatória. Perguntei ao diretor, diretamente ao diretor, né? Diretor da escola, e ele falou comigo que ele recebe ordem da Secretaria de Educação e que a Secretaria não teria passado nada para a escola. Se caso viesse passar alguma coisa, a Secretaria passasse para a escola, que ele entraria em contato com os pais. Ah, mas tem a televisão que passa alguma atividade e tal. Não tem nada a ver a TV com a atividade dela. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação da Serra e, por vídeo, eles afirmaram que as atividades estão sendo disponibilizadas no site da Prefeitura. Agora, a partir de julho, nós estamos também ampliando o acesso a esses estudantes por meio das atividades impressas, prioritariamente aos estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. E estão sendo entregues aos alunos que têm dificuldade em acessar as atividades que estão disponibilizadas de forma online. O fato é que na casa da família Martins, as atividades ainda não chegaram. É revoltante, né? Um descaso, né? Com a gente, né? Porque é uma 7ª série, é uma adolescente. Depois eles vão querer cobrar. E vão cobrar o quê? Normalmente, um ano letivo só pode ser concluído com 200 dias de aulas presenciais. Mas o Senado aprovou uma medida provisória que desobriga as escolas de terem que cumprir esse ano letivo. E fica obrigatório apenas para os ensinos fundamental, médio e superior o cumprimento de uma carga horária de pelo menos 800 horas de conteúdo. O problema é que, do jeito que está, muitos alunos não chegaram nem perto dessas 800 horas. Ontem mostramos aqui no TN2 a realidade de uma mãe que mora em Cariacica com as filhas e não tem acesso à internet. Por isso, tem que andar cerca de 1h30 para buscar as atividades das meninas na escola onde estudam. Uma dificuldade danada para tentar garantir o ensino das filhas, com as escolas paradas há 4 meses. Quem tem estudante de ensino público em casa sabe a luta que tem sido esses últimos meses. E a saudade da sala de aula só aumenta. Eu tô muita saudade da escola. Gente, que fofura, né? No caso da pequena Suzy, ainda bem que o problema maior é só a saudade, né? A Secretaria de Educação do Estado informou que tem realizado reuniões para envolver os municípios na elaboração da readaptação curricular. E em instantes, imagens de um motociclista que morreu depois de bater em um poste. Essa imagem chama atenção para os riscos da manobra perigosa. O TN1 visita o bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Um terreno particular virou motivo de preocupação. Em Vitória, o problema é a Avenida Beira-Mar. Pedestres pedem reforço na iluminação da via. Tá bem escuro por lá. Pois é, a gente volta rapidinho. Cadê a iluminação? Quem circula pela Beira-Mar tá reclamando. Olha, gente, tá uma escuridão danada. Quem conta pra gente é Vitor Zucolotti. É o sol se pôr para que as belezas da Baía de Vitória se escondam atrás do véu da noite. O Penedo, tão imponente, consegue se destacar pelas luzes do Porto de Vitória. O que também está no escuro é essa parte aí do calçadão na beira-mar. Pois é, agora a parte da poesia vai pro ralo, né, meu povo? Porque isso que a gente está mostrando para vocês já é um problema e perigoso. Esses amigos aí que nas horas vagas são pescadores que o digam, já estão vendo essa situação há algum tempo. Às vezes está claro, às vezes está escuro. Você passa aqui, às vezes, assim, numa quarta ou na quinta está escuro. Na sexta e no sábado, às vezes está aceso. Pois é, daí nessa escuridão não tem como andar sozinho não. Eles acabam tendo que andar em dupla mesmo. É muito perigoso aqui direto. Rouba direto aqui demais, demais. Eu contei pelo menos 9 postes apagados. Lá para trás ainda tem outros. Só que a gente vai caminhando e vai encontrando locais
piores, como esse aqui, onde eu estou chegando agora. Aqui desse lado, a gente tem um predinho onde funcionava um local para orientação de exercícios físicos. O que acontece? Ele acaba impedindo que a iluminação do canteiro central da Avenida Beira-Mar ilumine essa região. Do outro lado, a gente tem a copa das árvores um pouco mais densa. E você só está conseguindo me enxergar direitinho por conta da iluminação que o cinegrafista Diego Gama está utilizando. Porque se ele desligar, eu fico no breu. Com a cidade agora em risco moderado em meio a essa pandemia, com cuidado, tem gente que quer dar aquela pedalada, fazer então aquela caminhada, mas acaba se deparando com essa situação do escuro. Infelizmente não precisa ser noite para esse local ficar perigoso. Aos usuários de drogas que acabam cometendo assaltos para sustentar o vício. Ou seja, se a situação já é ruim de dia, de noite então, e ainda sem energia, bom, aí fica pior. Muito complicado, pra caramba assim, ó. Eu pago direto as contas, muito PTU, essas coisas aí, ó. Fica desse jeito aí. Bom, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória informou que uma equipe vai ao local agora à tarde para verificar a situação e fazer a manutenção. Pessoal, a gente passou por meses bem complicados, de muita insegurança e apreensão por conta da pandemia do coronavírus. Mas agora a gente precisa se preparar para retomar as atividades. Precisamos voltar com segurança, cuidado redobrado e seguindo todas as orientações de prevenção. Vai sair de casa? Coloca máscara. Ela é muito importante para proteger você e os outros. E claro, a recomendação de lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel continua necessária e fundamental. Manter distância na hora de conversar, higienizar sempre seu material de trabalho, telefone, mesa, celular, não compartilhar objetos de uso pessoal. Seguindo essas orientações, a gente diminui as chances de contágio e pode ver esse nosso Brasil crescer de novo. Para retomar, o cuidado tem que continuar. O Brasil se prepara junto com você. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta terça-feira, 28 de julho. Mais servidores voltam a atender em órgãos públicos a partir de segunda. Na foto principal, 2 anos de espera por reconstrução de ponte. Mecânico compra carro em falso leilão e perde R$11 mil. Lancha não poderia navegar no local do acidente, diz Marinha. Quiosque abandonado na curva da Jurema vira sede da PM. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, quero dizer para as meninas fazerem o bem. Governo prevê concurso na Polícia Rodoviária Federal. E veja hoje como investir em tempo de crise. Gente, a Rede Tribuna promove daqui a pouco uma palestra online de interesse geral. O economista Paulo Henrique Correia, sócio fundador da Valor Investimentos, vai falar sobre os impactos da crise causados pela pandemia do coronavírus. Se você é empresário, estudante, dona de casa, enfim, o assunto para todo mundo se informar. Corre no nosso site e faça a inscrição gratuita. A palestra começa às 2h30 da tarde. Anota aí o site tribunaonline.com.br. É só clicar na figura que mostra Webinários Rede Tribuna. Você vai gostar. Ô, gente, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, um terreno particular tem tirado o sono dos moradores. Pois é, Bruna, é que o lixo acumulado no local virou moradia do mosquito Aedes aegypti. Muita gente já pegou dengue e chikungunya. Causa e efeito. Eu sinto dores no corpo ainda, nas articulações. Fiquei mais de 15 dias de cama, muito ruim mesmo. Fiz exame chikungunya. E o meu filho, o Heitor, teve dengue. A plaqueta dele chegou a 130, de tão forte que foi a dengue nele também. O ponto viciado de lixo, que também pode ser chamado de terreno abandonado, é a causa da chikungunya da Eliane. Ela mora em frente ao problema. O lixão /terreno fica no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Para onde se olha, é possível enxergar a tão perigosa água parada.
o que mais tem. E nós moradores, a gente sempre às vezes vê um potinho, desvira. A nossa vizinha ao lado, ela tira também bastante. Você pode ver que próximo ao muro dela tá capinado ali também, porque a gente tenta tirar, né? Mas tá difícil. O terreno já está abandonado há pelo menos 2 décadas. Agora eu convido você a raciocinar, a pensar, a ser empático. Imagina você morar do lado de um terreno abandonado, do lado de um depósito de lixo. Quais são as consequências? Com a palavra, a dona Milka, que já mora aqui há mais de 2 décadas. Tô sabendo que a senhora tem matado o rato aqui de dupla. Como é que é isso? Pegar 2 de uma vez de noite, naquela colinha. Qual o prejuízo que esse lixão abandonado aqui traz para casa da senhora? Inseto, né? A doença é chikungunya, vem a dengue. E eu não tenho criança pequena, mas tem. Eu já sou idosa, meu marido é idoso. Reclamação e ouvidoria. Um relacionamento que quem mora por aqui conhece bem. A Emily já perdeu as contas de quantas vezes já formalizou a reclamação com a prefeitura. A última foi em abril deste ano. Já fizemos várias ligações, já fomos até eles, tivemos 2 ofícios, né? O último recentemente agora em abril, mas assim, que eles não tomam providência nenhuma, só deixa mesmo, só vem aqui, fazem a visita, sai do carro, tira uma fotinha e vai embora. Então assim, a gente está literalmente abandonados pela prefeitura. O terreno, a causa dos problemas, pode até ser particular, é verdade, mas os efeitos são coletivos. A dengue, a chikungunya e a zika continuam a castigar e a matar também. Difícil, hein? A Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe de fiscais de posturas vai ao local para identificar o dono do terreno e fazer a notificação para que a limpeza seja realizada. Olha, amigos do TN enviaram mensagens para a gente chamando a atenção para um acidente com moto. Dizem que a prática é comum nos bairros da Grande Vitória. O jovem de 21 anos morreu depois de empinar a moto e bater num poste. Ele não conseguiu controlar o veículo quando fez a curva. A cena é muito forte. O motociclista foi socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu. Ele usava capacete, mas o impacto foi tão forte que o equipamento não protegeu a vítima. Essa manobra que você está vendo aí é conhecida como grau. A moto fica somente com a roda traseira no chão. O acidente aconteceu no fim de semana no bairro Boa Vista, no bairro Vista Dourada, em Cariacica. Mas não é um caso isolado não, viu gente? O TN já mostrou essa e outras manobras que são um perigo. Fica aí então um alerta. E a seguir, protesto em Cariacica interdita parcialmente a BR-262. Seria um protesto contra a proibição de estacionar veículos perto de um valão. E ainda, seu Juca, 80 anos, cheio de disposição. A casa pintada por ele reflete toda a alegria de viver. As cores chamam a atenção. A residência virou uma atração na rua. Nós voltamos já já. Logo cedo, manifestantes interditaram parcialmente a BR-262 em Jardim América, Cariacica. Pneus foram incendiados para bloquear a pista no sentido Vitória. O protesto seria em função da proibição de estacionar em cima de um valão existente no bairro. A medida teria prejudicado o comércio local, já que comerciantes e clientes passaram a disputar as vagas existentes na região. A Secretaria de Defesa Social de Cariacica informou que realmente não é permitido estacionar em cima das galerias e as placas que existiam no local foram retiradas por vândalos e jogadas no canal. Um novo trabalho de sinalização já está sendo feito para garantir a segurança de pedestres e motoristas. A PRF foi acionada e dispersou os manifestantes. O Corpo de Bombeiros já apagou o fogo e liberou a pista. Oi pessoal, meu nome é Sofia, eu tenho 12 anos e durante a quarentena eu comecei a produzir laços para vender. Tenho de vários tipos, tenho branco, tenho florido, tenho conjunto de Maria Chiquinha, tenho de vários tipos. Se vocês quiserem encomendar e ligar, é só ligar para esse número 997 18 6822.
Você viu que ela tinha até a modelo ali que preparada, gracinha, né, Sofia empreendedora. Sim, desde cedo. Desde novinha e lindos laços, que capricho. Parabéns, viu, Sofia? E tem qual é o telefone? Vamos falar para o povo de casa? O Vamos comprar os laços da Sofia? 99718-6822. 99718-6822. Agora você falou uma palavrinha aí muito importante, Bruna. Empreendedora. Quem pode te ajudar, gente, nesse ramo aí do empreendimento, você que está começando, né, não sabe como fazer. Verdade. É o Sebrae e ele tem um recadinho para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. E agora, gente, é hora do nosso giro de câmeras. Motoristas que trafegam na altura da Praça do Papa, em Vitória, estão encontrando o trânsito bem livre por lá. Essa aí é a entrada para a terceira ponte, que dá acesso à Vila Velha. É um solzão, né? Seguimos aí a entrada aí também ali da terceira ponte, tranquilo. Agora nós seguimos para Camburi. Dante Michelini, a terça-feira segue com previsão de chuva rápida no litoral norte. Na Grande Vitória, poucas nuvens, não deve chover, temperatura mínima de 18 graus e máxima de 28 graus. A gente percebe aí um trânsito um pouco mais intenso em relação às últimas semanas, né, Bruna? Verdade, mas sem nenhuma retenção por ali na Dante Michelini. Agora a gente está vendo imagens do trevo de Goiabeiras. Por lá, as pistas também estão bem livres de congestionamento. O sinal abriu agora, fluxo intenso de carros, mas sem nenhuma retenção. Exatamente, ali na reta do aeroporto. Na região sul capixaba, previsão de tempo parcialmente nublado e sem chuva. Nas áreas mais altas, mínima de 11 e máxima de 29 graus. No norte, poucas nuvens, não chove. Temperatura um pouco mais alta, mínima de 15 e máxima de 29 graus. E na região serrana, o nosso frio máximo, né? A mínima está em 12 graus e a máxima de 26 graus. Friozinho gostoso, né? Bom. Olha quanta vitalidade em Geórgia. Eu já estou falando de quem? Do seu Juca, que aos 80 anos está indo lá deixar tudo colorido. E como, Bruna? Quem conta essa história pra gente é o Felipe Chicarino. Se a vida tem a cor que você pinta, a do seu Juca é colorida. Assim como o prédio que ele mora em São Torquato, Vila Velha. Um colorido que encanta a vizinhança. Nossa, lindo, muito lindo. Todo mundo deveria fazer isso, né? O pintor de 80 anos é o responsável pela alegria refletida na mistura do verde, do amarelo, do vermelho, do rosa, do cuidado, do amor. O edifício foi pintado porque estava precisando e também para aliviar a rotina da quarentena. É porque já estava necessitando uma pinturazinha, né? Então a gente aproveitou o período aí e começou o trabalho. Eu amo o trabalho porque são bênçãos de Deus para nós. Tem muita gente que se maldiz do trabalho, eu só agradeço a Deus. 8 décadas de muita saúde, disposição e lucidez. Adjetivos que a vizinhança conhece e reconhece. Seu Oswaldo, o senhor falou pra mim que tem 62 anos? 62 anos. Dá pra acompanhar o homem aí ou não? Não tem como não. Eu não consigo fazer o que ele faz não. E não é que o seu Juca tem feito escola? Né não, seu Walter? Isso é o amor pelo ofício que leva a vida pras paredes e pras pessoas. Todo pintor tem uma inspiração. E a do seu Juca, qual será que é? A inspiração do seu Juca é a Dona Isabel. Os dois têm 60 anos de casamento. Dona Isabel, perguntei pro seu Juca o que era mais difícil. Se era pintar um prédio desse ou ficar 60 anos com a mesma pessoa. Ele me disse que o que é mais difícil é pintar o prédio. E pra senhora, 60 anos com a mesma pessoa, o que é mais difícil? Tem hora que a gente tem alguns conflitos, mas a gente sabe sobreviver, né? Com o outro e lá vão passando, né? E eu não quero ficar assim. Nós queremos viver juntos. A próxima pintura do prédio já está agendada, 2023. Até lá, seu Juca tem motivos de sobra para se inspirar.
Ah, o amor. Que vitalidade para pintar tudo isso. Que amor. Que amor também. Agora, 60 anos, Bruno. Você viu na hora que a dona Isabel foi responder? Ah, a gente tem ali uma briguinha e tal. Uns atritos. Agora você imagina 60 anos junto. A gente com a nossa idade, a gente já briga com a gente mesmo. Você imagina. Você imagina. Eu olho no espelho e tô batendo boca comigo mesmo. Você imagina junto com 60 anos com alguém. Coitado de Vinícius. Mas olha, muito legal a história deles, né? Pois que é. vitalidade, que disposição, pintar esse prédio enorme, dando exemplo aí, botando muito novinho no bolso, né? Só tem que ter cuidado com a escada ali também, né? É verdade, tem que se proteger. Tem que se proteger. Mas é bonito ver isso, né? Toda a vizinhança aí, né? Vendo essa beleza e mantendo tudo isso bonito e que sirva de exemplo aí também para as outras pessoas. Com certeza. Agora você tem uma última notícia, não é isso, É isso Bruna? mesmo. A gente está acompanhando desde ontem a história desse vendedor ambulante nos ônibus, que vem ameaçando os passageiros. A polícia ainda está investigando esse caso. A Ceturb confirmou que registrou o boletim de ocorrência. E ao longo de toda a nossa programação, no Tribuna Online também, a gente segue acompanhando esse caso, que é tão sério, né? Então tá bom. E a gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. A gente espera amanhã, 5 para meio-dia, tá bom? Tá certo, combinadíssimo. Até amanhã, gente. Beijo. Se cuida. Tchau, tchau.